Boa noite, Celso. Boa noite, amigos deste mês da Redonda Futebol Debate. Foi realmente um jogo diferente, fora do que se esperava. O Corinthians envolveu completamente o São Paulo. São Paulo, no primeiro tempo, não viu a bola. No segundo tempo, melhorou um pouquinho, mas não tem do que reclamar, não. O São Paulo não criou nada. Se você olhar, agora vimos na narração do Osmar Garrafa, o São Paulo teve uma chance, aquela bola espirrada da cobrança de falta do Reinaldo, que o Cássio fez uma grande defesa. Foi quase que ocasional. Ele chutou, a bola bateu na barreira e o Cássio fez uma grande defesa. São Paulo não criou, teve muitas dificuldades. Fernando Diniz mudou, mexeu em vários sistemas, inclusive de jogo. Jogou com 3 zagueiros, conseguiu fazer um 3-5-2 no segundo tempo. Aí perdeu o Luciano, a coisa engrossou bastante. Daniel Alves estava num dia muito ruim. E o Corinthians, por sua vez, o Wagner Mancini compactou bem o time, explorou bem a velocidade do contra-ataque, mesmo com as limitações dos jogadores, acabou merecendo a vitória. Eu acho que é absolutamente indiscutível esse resultado, pesando também contra o São Paulo o fato do time vir disputando uma série de jogos praticamente decisivos, e o Corinthians estava 10 dias treinando, o que está tudo certo, faz parte do jogo, faz parte da vida do campeonato. Claro, estava se preparando para esse jogo e em mérito do Mancini também, que soube armar um esquema que não deixasse o São Paulo jogar. Quem também vai participar com a gente, claro, Chico Lang, é o outro que está feliz da vida, né, Chico? Boa noite para você. Boa noite, meu caro Celso Cardoso. E antes de falar qualquer coisa, eu quero dar a minha gargalhada maligna. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Está todo mundo aqui muito feliz. Está todo mundo aqui na maior festa do mundo, porque, na verdade, o Corinthians ganhou o campeonato hoje, né? Ganhou o campeonato hoje, que não é fácil ganhar do São Paulo. Todo mundo sabe disso. O São Paulo vem voando e vem voando muito baixo. E hoje, o Wagner Mancini, com perdão aí, meu caro Flávio Prado, e mil perdões aí ao Flávio, daqui a um pouco ao nosso querido Júlio Casares, que vai entrar com a gente, mas o Wagner Mancini hoje deu um nó tático, o chamado nó tático no Fernando Diniz. Uma coisa impressionante o que o Corinthians marcou, o que o Corinthians contra-atacou, o que o Corinthians correu. E anulou principalmente o Brenner e o Luciano, que são as duas flechas do São Paulo. E o arco, os dois arcos, que é o Gabriel Sara e o Daniel Alves, também ficaram perdidíssimos em campo. E só deu Corinthians. Olha, eu contei aqui nos dedos. Se o Léo Natel pelo menos faz um gol, o Ramiro perdeu um feito, e o Camacho, pelo amor de Deus, era só dar um bico na bola, era para ser 3-0 para o Corinthians, ou 4. Uma coisa assim, inédita, inesperada, né? O São Paulo parecia que estava em campo dormindo, tinha comido aquela famosa feijoada, né? E foi para campo, não soube reagir, não soube jogar, não soube se armar e se colocar dentro de campo. E uma coisa me surpreendeu nesse gol do Otero, porque, na verdade, o Otero, ele ia passar para o Casares, que estava entrando livre. Aliás, era o Léo Natel, que estava entrando livre ali no meio. Mas ele percebeu que o Thiago Volpi deu canto para ele. E aí ele pegou e bateu no canto que o Thiago Volpi não ia chegar nunca, né? Então, o herói do jogo para mim foi o Otero, que fez finalmente uma partida, né, a nível do que se fala dele, né? E o Casares também. O Casares jogou um bolão. Foi realmente um camisa 10 de primeira linha, armando o contragolpe do Corinthians com muita presteza. E um elogio ao Cantillo também, porque afinal de contas o lançamento foi dele, né? Exato. Ele que é um especialista nesse lançamento de 40 metros, né? Exato, concordo contigo, Chico. Eu ia lembrar do Cantillo também, que acabou deixando o campo, né, machucado. E aí, Miller, Vampeta, Garrafa, começando pelo Miller, ou pelo Vampeta, já que a gente está... Vamos começar pela parte, né, que está feliz nessa noite, porque aí eu acho que tem um mérito também do Wagner Mancini, que estudou o São Paulo, colocou o Cantillo justamente porque sabe da capacidade dele de fazer lançamentos por entre as linhas, conseguiu fazer desse Corinthians um time mais veloz na transição para o ataque. O Corinthians era modorrento, era lento. E a partir daí, como o São Paulo deixa muito espaço, soube explorar esse espaço para fazer o gol da vitória.
Me parece que o São Paulo também estava cansado, viu, Celso? Também, né? Lógico, o Corinthians teve 10 dias para treinar, né? Isso em si ajuda muito também, porque o São Paulo vem de uma sequência de jogos. Mas é melhor você estar jogando em várias competições, estar vivo, Sim. do que estar parado. Ele ficou 10 dias parado porque não tinha outra competição para estar disputando, né? E os estrangeiros do Corinthians hoje jogaram bem. O Casares. Os quatro jogaram. O Cantígio deu passe. Deu passe pro gol, saiu. Né? Eu senti também que o São Paulo estava meio cansado, sem força, sem ultrapassagem. Você vê que a melhor chance de gol do São Paulo, que nem o Flávio falou, foi o lance de falta do Reinaldo. Fora isso, chute de fora da área, sem chance nenhuma. Aquela coisa de ficar tocando a bola, envolver o adversário, não aconteceu, até do Corinthians. Do Corinthians, quer dizer, 3 pontos importantes para o Corinthians dar um salto na tabela em relação ali embaixo e dizer que está tudo acabado para o São Paulo. O resultado foi ruim porque o São Paulo não ganha um brasileiro ou não ganha um título há 8 anos e fica sempre aquela desconfiança, né? Será que agora vai dar para trás? O Flamengo está inteiro. O Flamengo só tem, entre aspas, o Campeonato Brasileiro. Sabe o que é ser campeão brasileiro? É uma luta. Exato. Então, só tem o Campeonato Brasileiro. Pô, ser campeão brasileiro, no meu modo de ver, eu vou botar a minha opção. Campeão brasileiro ou Copa do Brasil? Preferia ser campeão brasileiro. Claro. Marca mais. E é o principal, né? Principal campeonato do país, né? Do país, né? Miller, o São Paulo jogou tão bem contra o Botafogo no meio de semana, meteu 4-0, fora o baile. Mas hoje a gente não viu aquele São Paulo com o qual nós já nos acostumamos. São Paulo envolvente, de futebol bonito. São Paulo não mereceu o melhor resultado hoje não, né? Olha, Celso, como diz as Sagradas Escrituras, a soberba precede a ruína, né? O São Paulo entrou hoje com o salto mais alto do que devia, achando que ia ganhar o jogo a hora que quisesse. Haja vista a jogada do Thiago Volpe, achando que ele é o Schumacher, né? Achando que ele é o Neuer do Bayern de Munique, saindo driblando para você ver a autossuficiência do time. 50 pontos, líder do campeonato, aquela coisa toda. Então, acho que esta vitória, às vezes, um fracasso é bom para o jogador. Seria a luzinha da humildade. O jogador, introspectivamente, ele se analisar e dizer, olha só, nós não jogamos nada, perdemos para um time inferior tecnicamente, mas que o time jogou muito bem o Corinthians hoje. A vitória do Corinthians é incontestável, né? Mas o São Paulo, o time jogou muito mal. O lance do gol, você vê que o Reinaldo dá o passe errado, mas só que o Juan Fran, ele tem uma descida para atacar. Mas ele tem um saco de cimento nas costas para defender, que ele não consegue. Ele não consegue voltar. Mochila. Ele não consegue voltar, o Garrafa. E o passe do Cantillo foi perfeito. O Otero, para mim, o Volpe falha no gol. Você acha que independente do chute do Otero, que foi muito bom. Bateu rasteira cruzada. Na trave ainda, quase saiu. O Volpe, em clássico, geralmente, ele entrega. Entendeu? Então, acho que o São Paulo precisa ver que a luz amarela não está piscando. Tem que tomar cuidado que ela pode queimar daqui a pouco. Porque o Flamengo hoje jogou como o ano passado. Passeou, poderia ter metido uns 7-0 no Santos, que teria sido um placar normal, porque jogou muita bola como o Flamengo do ano passado. Então acho que o São Paulo só depende dele para ser campeão brasileiro, que tem 50 pontos, mas só que precisa voltar a jogar como jogou contra o Botafogo. Sim. Apesar que o Botafogo é um time ruim e deixou o São Paulo jogar. O São Paulo não tem um Léo Natel de jogador de velocidade na frente. Então o São Paulo faz o quê? Enche de volante no meio campo, que é a única opção, e toca de bola, aquela que envolver o adversário, posse de bola, e sempre jogando pelo meio para poder chegar a bola no Brenner ou no Luciano até então, quando depois saiu. Mas eu acho que o São Paulo hoje, sem dúvida nenhuma, deixou muito a desejar, o time não jogou bem. Então é uma derrota que serve de muita lição para o Diniz, para os seus jogadores, para ver que, às vezes, né, como eu disse para você, não precisa ter autossuficiência. Tem que ter uma suficiência capaz de poder vencer o adversário. Eu tenho um amigo que não foi para o ar isso foi aqui nos bastidores da TV, que falou assim, vai dar Corinthians 1-0, gol do Otero. Você conhece esse amigo, Garrafa? Por uma coincidência fui eu, mas isso foi conversa de botequim de redação, né? Porque no Gazeta Esportiva a gente sabia do favoritismo do São Paulo, Paulo era favorito. E o favoritismo não se confirmou dentro de campo. E lá na redação brincando, os caras falaram, você vai gritar uns 30 gols do Breno. Eu falei, acho que vai ser 1-0 gol do Otero, e acabou se confirmando. Mas eu acho que muito do mérito para esse jogo, concordando muito com o que disse o Miller, eu acho que vai para o Wagner Mancini.
O Mancini amarrou o time do São Paulo de uma forma... O Garrafa, o número dele é número de G4. Os números do Mancini na competição... Ainda mais com talvez o vitórias futebol do fora de Corinthians casa. não seja Sim, brilhante, mas sim. os números do Mancini é número bom de G4. O que o Mancini fez? Ele falou, vou receber uma visita em casa, preciso fazer um bom almoço, tá? Não vai ser a picanha e tal, mas eu vou servir a visita muito bem. Então o Mancini pegou esses 10 dias treinando, ele estudou o São Paulo e hoje amarrou o time do São Paulo. São Paulo não jogou, São Paulo não conseguiu jogar. E tinha posse de bola, virava de um lado para o outro, mas sem nenhuma efetividade. E montou o time para um contra-ataque, para surpresa de muita gente, ele tirou o Davó, né? Apareceu com o Léo Natel e teve chances muito pelo lado do Natel. O Otero fez uma bela partida. Um jogador que talvez não foi muito comentado, que eu gostei muito, tecnicamente é um jogador dentro das limitações, foi o Ramiro. Parecia que tinha uns 30 Ramiro jogando hoje, cara. Gabriel também. Né? Gabriel, mas o Corinthians hoje se doou, se entregou. E isso acabou refletindo numa vitória. E o Miller tem razão dessa soberba e mais ainda, do aspecto que esse resultado, essa derrota pode fazer bem ao São Paulo, Celso. É uma derrota que pode fazer bem para o São Paulo entender que calma lá. Né? Dá para ganhar? Dá para ganhar. O São Paulo está numa crescente. Não é esse jogo que vai estragar tudo. Mas tem que baixar a bolinha. Porque Agora, hoje foi um amasso. Agora, ô Celso, o São Paulo tá cansado? Cansado tô eu de ver o time jogando mal pra caramba. Ô, Miller. Eu tô cansado de ver o São Paulo entrando, pisando em ovo, como diz na gíria da bola, pelo amor de Deus. A sequência de jogos do São Paulo. Ué, todo time tem sequência de jogos. O Grêmio joga 3 competições, assim como o Palmeiras, quer dizer. Todo mundo tem sequência de jogos. Todo mundo joga de quarta e domingo. Quem joga de quarta e domingo aqui? Desde 1900 e nada joga de quarta e domingo. Então o São Paulo não vai uma obrigação, até porque é um time sub-20. O mais velho é o Daniel Alves. Quer dizer, então, cansaço. Eu que tô cansado de ver o time que não jogou nada hoje. Tem 39 pontos em disputa, né? Porque faltam 13 rodadas. Só que o São Paulo ele pega na competição todos os que estão na cola dele. Já tem Atlético Mineiro agora, Atlético, Flamengo, Fluminense, ele pega tudo aqui. Os 4 jogos sequência do São Paulo no pique. Atlético, confronto direto, né? Em casa. Fluminense fora, Bragantino fora e o Santos, do Cuca que tá voando. Aí o Flamengo tem Bahia em casa, Fortaleza fora, Fluminense em casa e Ceará em casa. Olha os jogos do Flamengo. 3 jogos. Maracanã. O Atlético Mineiro tem um confronto com o São Paulo, né? Aqui no Morumbi. Depois pega o Coritiba em casa, o Santos em casa e o Bragantino fora. Os jogos do São Paulo me parecem jogos mais complicados do que Flamengo e Atlético Mineiro. E o Flamengo, que hoje tem 45 pontos a menos que o São Paulo, ele tem um jogo a menos. A gente sempre falou, o São Paulo contra tem... o Grêmio. Né? Então tem um jogo a menos contra o Grêmio. É o jogo do Grêmio. Entendeu? Então o Flamengo, para mim, na minha opinião, o Flamengo é que briga pelo título com o São Paulo. Eu tiro o Atlético pelo Sampaoli. Porque o Sampaoli perde uns pontos muito bestas. Acho que o Flamengo vai estar mais tranquilo para disputar a competição. Só brasileiro, como você disse. E já vem de uma sequência de títulos também. Né? Só brasileiro. Tira um peso maior. Até porque, Vampeta, Celso, em Garrafa, o São Paulo contra time grande, Atlético, em casa, o São Paulo joga bem. Eu não tô com medo desse jogo do São Paulo, contra o Atlético, não. Não, é verdade. Contra o Atlético, até porque o São Paulo dá espaço. Expõe o seu time. E o São Paulo gosta de espaço, porque tem posse de bola. Por isso que eu acho que o Flamengo é o grande adversário do São Paulo. Sem na briga dúvida pelo nenhuma, título. Flamengo, não é o Atlético Eu Mineiro. acho que aí São Paulo, Atlético, Flamengo... É que você gosta do Sampaoli, né? Mas ué, Eu também. gosta líder. Ué, Você é uma... Não, o São Paulo Atlético. é o melhor treinador. Mas ele é maluco, melhor Miller. É treinador, maluco, pra é mim, doido. ele É bom, mas... Ô, Flávio Prado, você discorda que o nosso querido Jorge Sampaoli é o melhor treinador que está atuando no Brasil? O Guilherme está imitando aqui o Jorge. São Paulo fez um trabalho diferenciado, atraiu todos esses treinadores estrangeiros para cá. Ele faz a diferença. Olha o time do Atlético, eu acho que ele faz um belo trabalho. Até agora, se eu fosse votar na eleição do Troféu Mesa Redonda, o melhor treinador do campeonato, claro que eu faria no Fernando Diniz, porque ele montou um time, a verdade é que o São Paulo trocou completamente o time, montou, veio com a garotada, os meninos foram bem usados, o sistema se encaixou direitinho, mas discutir a qualidade do São Paulo, eu não discuto. Acho técnico de um nível muito elevado. Também acho. Ô, Chico, você acha que o São Paulo, com essa derrota aí pro Corinthians, ele fica abalado na briga pelo título? Fica abalado, sim. Fica abalado porque não era, vamos dizer assim, não estava nos planos de ninguém a perder para o Corinthians desse jeito que perdeu. E do modo que perdeu.
como eu lembrei a você, o Corinthians poderia ter feito mais 3 gols. Não fez porque faltou qualidade técnica para quem bateu na bola, né? Mas se fosse um time um pouco mais ajeitado, o São Paulo hoje poderia ter deixado a Neoquímica Arena goleado, o que seria uma humilhação, né? Eu acho. Então, isso vai se sentir ao longo do trabalho do Fernando Diniz, e eu não acho que isso é positivo, não. O Miller falou que é positivo, porque às vezes precisa de levar um chacoalhão para perceber onde está o erro, mas eu acho que isso é o contrário. Essa derrota para o Corinthians vai pesar em muito, porque foi mantido, foi quebrado, o tabu foi quebrado na Arena. E também, o São Paulo vinha de invicto a 17 jogos, e pegou times muito melhores que o Corinthians, e não perdeu. Quer dizer, e perdeu exatamente para o Corinthians, jogando muito mal. Então, eu acho que aí não tem minha máxima culpa, não. Aí vai pesar sim, Celso. E vamos ver ao longo do campeonato. Vamos ver o próximo jogo com o Atlético Mineiro, o que vai acontecer. Concordo com o Flávio Prado, que o São Paulo é meio maluco, mas é diferenciado, e de repente ele pode surpreender também o São Paulo no Morumbi. Quer dizer, o São Paulo de líder absoluto no campeonato pode virar um cavalo paraguaio. Essa é a grande verdade. E disparou na frente e agora corre o risco de perder pontos preciosos aí no decorrer do campeonato. Se bem que a gordura do São Paulo, viu, Garrafa, ainda é boa, é tranquila. O São Paulo está no spa, está emagrecendo, está perdendo a gordura, né? E sobre o Sampaoli, né? É o seguinte, se fosse o Sampaoli hoje o técnico do Corinthians, sabe o que ele ia fazer? Ia meter esse Corinthians no ataque. Será? Ele não, mas Será? Você já viu o Sampaoli lá atrás? Já, eu conto o Flamengo na estreia, ele fez Sampaoli é se divertir, é show, como gosta o Flávio Prado, espetáculo, você paga ingresso para assistir, é legal. É claro que ele é um profundo conhecedor de futebol, que tem os seus méritos, mas, por exemplo, para o jogo de hoje, com o elenco que tem o Corinthians nas mãos, o Mancini fez o certo. Trancou a casinha lá, jogou na velocidade, armou o time, treinou o time para ganhar do São Paulo e ganhou do São Paulo. O São Paulo não, ia querer encarar o São Paulo de igual para igual. Mas aí é uma estratégia. Sabe o que acontece, Celso? Fala. Tem uns detalhes, a gente sempre diz que uma pouca diferença faz toda. O São Paulo, o que ele faz? Ele atrai o adversário, aquela saída de futsal que eles fazem, todo time faz isso, aquela saída de futsal, o que acontece? Ele atrai o adversário e com toques rápidos sai pelo meio para surpreender. Aconteceu uma vez no jogo de hoje. Só que o Mancini, ele viu. Não foi. Ele foi morder. Ele alertou o Gil. Teve um outro lance que o Daniel Alves, saindo pelo meio, perdeu a bola pro Gil. O Gabriel. O Gil foi, adiantou a marcação, deu bote no Daniel Alves e o Daniel Alves fez a falta no Gil. Por quê? Porque ele percebeu que o São Paulo atrai os seus adversários, fica aquele buraco no meio e ele sai jogando por ali. Pode ver, o São Paulo sempre faz isso. E faz bem. Faz muito bem. O Gil detectou, o Mancini detectou e eles avançaram. Por quê? Só o Brenner lá na frente, um adversário. O Gil falou assim, pro zagueiro, marca ele aqui, tá sozinho mesmo, eu vou dar uma de volante e vou dar o bote lá na frente para ajudar meus companheiros. Foi o que aconteceu. É a tal da leitura do jogo. E outra leitura do jogo que eu acho interessante, até para passar para o Vampeta, é por que Natel e não Davó? Que o São Paulo também, além de ter essa saída de jogo, a qual você se refere, também costuma atacar com os 10 à frente. Vai tocando a bola ali, tentando envolver e deixa espaços atrás. Foi esse o erro que tomou o gol. Exatamente. Aí a opção de um jogador de velocidade, o Cantillo, a presença dele, o Mancini nem é tão fã do Cantillo assim. Ele não é fã mesmo, não. Porque não é um jogador de intensidade, de marcação, mas que tem um passe maravilhoso. E aí, para fazer o lançamento entre as linhas, precisava num jogo hoje um cara como esse para tanta gente de marcação. Mas pastor, peraí, que anel bonito, hein? Eu percebi, tem que perceber as coisas. É um programa de informação, né? Sabe o que acontece? Quando o meu companheiro, tipo assim, o Juanfran, ele não tem recuperação. Todo mundo sabe disso. Então eu, zagueiro, Bruno Alves, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar a diagonal a cobertura. Você pode ver quando o Otero recebe o lançamento, o Bruno Alves corre para dentro do gol. Não corre na direção do gol. Não tem que correr na direção do gol. Tem que correr na direção da bola. Você pode ver. Então o Juanfran, o São Paulo ataca com os dois laterais ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu no lance do gol. Se eu sei que a lateral direito, o Juanfran, ele é fraco na recuperação,
eu vou ficar na cobertura. Não foi culpa do Juanfran, foi culpa do Uber. Porque ele desce e pede pelo aplicativo mas aí pra voltar. também, aí toma também nas costas, falta né? aquela malandragem, né, Vampeta, de repente tentar parar o jogo para evitar o contra-ataque. Mata o contra-ataque com uma faltinha, não tem nenhum problema, se você né? vê, quando o Corinthians faz o gol, todo mundo fala a famosa... Eu falo assim, marcação-pressão, né? O pessoal fala linha alta, né? Você vê que tá todo mundo... Tudo a mesma coisa. Olha onde o Cantígio Sim. tá, Sim. e ele mete a bola, ele tá praticamente quase... Na entrada da área. E mete a bola, o Otero sai de trás e quando... Parecia aquele jogo do Corinthians contra o Vasco na Libertadores, que o Diego Souza aparece sem ninguém assim, o Cássio fala... Eu olhei assim, eu digo, pô, não tem ninguém do São Paulo, achei que tinha mais alguém lá. Não, eles Mas atacam sobra, com uns foi. 10. E ele ainda tinha a opção, se ele quisesse, dar a bola pro Casares. Ele entrou, bateu cruzado. Ficou claro e evidente que isso foi jogada treinada. Vocês sempre saíam com dois caras abertos. Já Foi teve trabalho com o do Natel, treinador. a leitura. Já teve com o Natel antes de sair o gol. Exatamente. Né? Passe do Casares. Que é a leitura do jogo. recuou a bola pro Volpe lá. Ô, Vampeta, Celso, o que o Mancini fez? Ele, lógico, ele estudou o adversário. É claro. Ele disse assim, ó, o lateral direito do São Paulo é fraco. A cobertura dele é horrível. Quer dizer, eu tenho o Léo Natel, que é rápido. O Otero, que não é um atacante de velocidade, de explosão. Mas tem um bom chute. Ele é de velocidade em progressão. É diferente. Então, nessa progressão, ele correu 40 metros e ele bate bem na bola. E deixa um Você vê cara... que ele não afunda muito E pra deixa, passar. e deixa um Exato, cara ele não para afunda fazer o muito. lançamento, que é o cara do... Ele que é o confia tanto no chute dele, Exato. que mesmo de esquerda, ele bate cruzado Bate e faz cruzado. o gol. É. Tem participação já de telespectador aí, Tem Guilherme? bastante gente. Já tem. Primeiro que o Léo tá concordando com o Miller, falando que o São Paulo já entrou meio soberbo no jogo. E a Adriana, que é corintiana, tá falando pro Vampeta não passar o pano pro São Paulo que tava cansado, não. Inclusive, falando com o Vampeta aqui... Calma, o Miller acabou de falar soberba. Aí você vai achar que o Corinthians já é G4. Então vamos com calma. Viu? Você que Vamp, falou calma. que o Corinthians está com pontuação de G4. Não, o Mancini, Não, eu Mancini, tô falando Mancini. pra ela que chega aqui hoje, pô, o Corinthians tá mil, Passou daqui a pouco tá no pano. G4. Não, vamos Não, é que ela com tá calma. reclamando que você passou o pano pro São Paulo. Você arrumou desculpa pro São passou Paulo. o paninho Não pro é São sua Paulo, característica. Não, Essa é a reclamação da Essa é a nossa reclamação. Você vai falar de cansaço? Muita Tem gente clima de mandando Natal. aqui. Calma Você vai aí. falar de cansaço? Clima Vampeta? de Natal, Celso. Revolta É aqui um no Vampeta Twitter. paz e amor. Estamos aí em dezembro. Ô, Vamp, aproveitando o Vampeta aqui ainda, a Kátia Luz de Santos tá mandando um beijo, falando que é sua fã, pra você mandar um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela. Como é o nome dela? Kátia Luz. Kátia, tamo na fita aí, é nóis. É isso aí. Ô,